Oi pessoal, vocês estão ouvindo o podcast da Gabi Thomas e Jane Six. Hoje estaremos conversando sobre o tema manipulação. Se você quiser enviar pra gente a sua história, por favor envia pro e-mail gabiejane.podcast@gmail.com. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo certinho para vocês. Então vamos começar falando sobre manipulação? Toca aí. Manipulação, existe várias táticas, né, que a pessoa não consegue identificar que aquilo é uma manipulação. Sim. Porque na realidade todo mundo manipula, né? Só que tem por exemplo, nossos pais, quando quer que a gente estude, se você não estudar, você não vai para as férias na casa da sua tia, você não vai. Chantagem emocional, não manipulação, né? Tá manipulando a chantagem. Uma das táticas de manipulação, chantagem. Então, todo mundo manipula. Só que a manipulação, esse tipo de manipulação, para poder dar exemplo, como é que eu posso dizer? É uma manipulação saudável, como se fosse uma motivação. Né? Será que manipulação é saudável de alguma forma? Pensa, vamos pensar. Assim, eu acho que é importante quando uma criança e uma mãe. Se você não comer. Por exemplo, vou dar um exemplo. A minha avó, que veio aqui ver o meu irmão que estava com o filhinho dele. Ela falou assim: você gosta da vovó? Ele falou: não, você é chata. O filhinho do meu irmão falou isso. Daí a minha avó falou assim, eu vou ficar triste. Eu vou embora. Então é como se ela estivesse fazendo uma chantagem emocional pra ele falar, eu gosto de você. E a gente vê, né, até onde é saudável. Porque se a criança não gosta, mesmo se a criança não tá com fome, você precisa comer, senão eu vou ficar triste. Tem alguma coisa a ver com a outra, né? Tem, assim, por exemplo. Porque tudo que envolve o emocional, precisa a gente ter muito cuidado, porque é uma linha muito estreita, né? Que separa um padrão de comportamento para um comportamento ocasional, como é o caso desse aí, né? O neto não está 24 horas com a avó ocasionalmente, ele esteve com a avó foi visitá-lo, e aí, para ele comer na hora certa, comer direitinho, se alimentar direitinho, a avó usou desse tipo de chantagem, que é uma manipulação. Então, não é que seja uma coisa. Isso não deve se repetir, porque a partir do momento que se repete, passa a ser realmente um problema. Sim. Mas como nós, como eu e você, a gente fala de problemas relacionais, né? A gente fala de abuso, a gente fala de violência, a gente fala dessas coisas. Então, a manipulação que envolve violência, ela é prejudicial ao extremo. Mas o que eu vejo, assim, qualquer tipo de manipulação, não concorda? Tira um pouco a liberdade da pessoa que está sendo manipulada. Sendo ela uma manipulação pro bem, né? Porque pro bem seria pro bem da pessoa que está manipulando. Nunca vai ser pro bem da pessoa que está sendo manipulada. Nunca, né? Mesmo com uma criança. Só que a criança não vai entender. A criança precisa de direção. E eu acho, pessoalmente, que a manipulação não poderia ser usada com crianças. Porque senão as crianças se acostumam que isso é normal, como a chantagem. E daí quando cai no... se acostuma com a recompensa, né? A criança se acostuma com a recompensa. Então sempre ela vai fazer aquele tipo de chantagemzinha para receber a recompensa. Sim. Então a outra pessoa vai manipular para poder... Porque assim, a manipulação, ela é é como uma rua de duas vias, né? Ela vai e vem por você e você me manipula e a gente fica bem. Mas quando a gente se refere a relacionamento romântico, é uma coisa muito perigosa, séria, né?
Então, o que você diz, Jane, pra você? O que é manipulação? Sabe, manipulação ela pode ser entendida de várias formas, mas falando no sentido da psicologia, falando sobre manipulação, a manipulação é o ato de exercer propositalmente controle psicológico sobre outra pessoa para ganho pessoal. A manipulação ela é inerentemente uma tática injusta. Muitas vezes a manipulação ela é sutil e indireta. Ela pode ser muito explícita também devido à sua ambiguidade. A manipulação pode ser um conceito escorregadio para se apoderar, porque existe um espectro baixo e alto. Né? Então, quando uma pessoa está sendo manipulada, no espectro baixo, ela experimenta uma confusão à medida que a vida dela sutilmente é reorganizada, né? Isso é uma coisa muito séria, para corresponder à preferência e expectativa da outra pessoa. Sim, mas olha que interessante. Todo codependente faz exatamente isso. Que é tentar, porque todos são manipulados, né? Então, assim, a gente vê o que é um codependente? É uma pessoa manipulada, que para a vida para fazer só o que o outro espera, só o que o outro... só para agradar o outro. Então, a pessoa codependente não precisa nem ser manipulada para fazer isso. Isso aí é um lado sutil do espectro baixo da manipulação. Por quê? Porque o codependente ele aceita a manipulação. Entende? Ele aceita e ele, como é que eu posso dizer, ele se vulnerabiliza para ser manipulado. Ele se sente bem com a manipulação. Ele fica confortável com a manipulação. Isso é uma coisa bastante perigosa. Porque, olha só, sutilmente a pessoa se reorganiza para corresponder às preferências do seu parceiro ou parceira. O que isso significa? Significa que ela começa a perder a identidade, ela reorganiza, né, a vida dela, ela reorganiza a personalidade dela para satisfazer a vontade do companheiro, da companheira, né, do parceiro ou da parceira. A vida dela acaba sendo menos importante do que a vida da pessoa que está manipulando ela. Já no outro lado, no outro espectro, no extremo, a manipulação ela passa a ser assume um tom sombrio e insidioso no lado extremo. Veja como a manipulação é uma tática muito perigosa. No lado baixo, a pessoa perde a personalidade para ficar reorganizando a sua vida em relação ao companheiro. No lado extremo, a manipulação assume um tom sombrio e insidioso, porque secretamente ela vai empurrando você para um resultado específico. E no processo você pode perder seu senso de identidade, que impede você de reconhecer a orientação psicológica. Então, tanto no lado extremo como no lado mais baixo, a manipulação ela pode levar o indivíduo a perder, como você falou, né, que os codependentes são assim. Então, tanto faz de um lado como de outro, e a pessoa pode perder a identidade. Só que a manipulação, ela normalmente acontece quando você quer algo bom para você, se você for um manipulador. Quando você quer uma coisa boa para você, então você manipula a outra pessoa para obter aquilo, né? Portanto, em relacionamento, se a pessoa não exercitar a honestidade,
ela pode cair na manipulação. Eu acho que se a pessoa não praticar o amor próprio antes de entrar em qualquer relacionamento, ela vai poder ser manipulada. Porque eu acho que a manipulação, qualquer pessoa, até a pessoa mais autoconsciente que existe, eu acho que essa pessoa pode ser capaz de cair numa teia de manipulação. Porque senão não seria manipulação, né? Você só percebe depois que se ferrou. Sim, porque ela tem um lado sutil. Uma pessoa num relacionamento diz que te ama e você ama a pessoa, você vai acreditar na pessoa. Você não vai duvidar. Você não vai duvidar que a pessoa esteja te manipulando. A não ser que você tenha um amor próprio suficiente para perceber. Por isso que eu acho que o amor próprio é tão importante pra gente ver, nossa, isso não faz bem pra mim. E poder dialogar, poder verbalizar o que a gente sente, se sentir, como que eu vou dizer, confiante suficiente para poder falar com a pessoa como a gente se sente, mesmo quando as coisas forem ruins. Mesmo quando você não estiver se sentindo bem. Porque, geralmente, no relacionamento abusivo, isso a gente não pode falar que a gente não tá bem, que a gente tá triste, quer discutir o relacionamento, daí já é um problema pra pessoa, né? Então a gente sempre acaba se calando muito quando a gente tá infeliz. Se a gente conseguir falar a verdade pra gente e pro outro, é capaz que a gente não caia na manipulação. Então, por isso que eu digo que a manipulação é perigosa, porque você tem que ficar muito atento a essas táticas sutis. Porque no relacionamento, se não existir honestidade, quando o parceiro não consegue ser transparente, ele não consegue ser claro, direto, eles podem cruzar os limites do comportamento com manipulação para eles conseguirem o que querem de você. Que você faça, que você dê, que você aceite. Tem várias coisas que eles podem fazer por isso. Quando uma pessoa que a gente ama está manipulando, nos manipulando emocionalmente, eles estão essencialmente erodindo o relacionamento. Por meio, né, das táticas exploradoras, para obter controle e influenciar as escolhas deles. Então, na pior das hipóteses, isso pode desancorar uma pessoa a ponto que ela não reconhece mais quem ela é. Sim. Quando a manipulação, quando a pessoa não tem limites claros e valores definidos, ela pode ser manipulada de todas as formas. Quando você fala amor próprio, está incluído tudo isso, né? Sim. Os princípios, os limites. Porque se você não tiver limites claros, não adianta. Você vai ser manipulado de alguma forma. Porque é o seguinte, qualquer pessoa pode ser manipulada, mas se você tem limites claros e você tem valores definidos, imediatamente você percebe que a pessoa está te manipulando. Você não pode evitar a manipulação, mas você pode, a primeira vez, quando a pessoa vem, faz uma coisa, você imediatamente pensa assim, por causa dos seus valores, dos seus limites, do seu amor próprio, da sua autoestima, e você pensa, não, esse negócio está errado, eu não gosto disso. Exatamente. Mas o que acontece no relacionamento, quando a pessoa está perdida de amor, ela ignora tudo isso. É isso que precisa mudar. Sim. É isso que precisa mudar, porque o love bombing é uma manipulação, e a pessoa acha que é tudo maravilhoso, e daí a pessoa fica chateada de falar não para uma pessoa que está sempre falando sim para ela. Essa é uma forma de uma manipulação. Alguém falar sempre dando tudo. Então a pessoa te dá um monte de coisa, e daí ela pede uma coisa de você que você não quer dar, tentando te manipular.
e você fala sim, ao invés de falar não, porque você não quer, ele já me deu tanta coisa, tudo bem, vai. E daí começa nisso, tudo bem, agora tudo bem, essa vez tudo bem. E é assim que você vai se perdendo dentro desse relacionamento, dentro dessa manipulação. É com esses tudo bem, agora tudo bem, né? É preciso você ter realmente, sabe, uma personalidade muito forte, muito definida. Tudo que você realmente quer é... Quando você entra num relacionamento, existem coisas que são negociáveis, coisas que são inegociáveis. Exatamente. Exato. Esse é o ponto. Pois é, porque isso vai depender muito da estrutura da personalidade da pessoa. Uhum. E se a pessoa tem uma estrutura da personalidade fraca, sem valores definidos, sempre sofrendo chantagem emocional desde a infância, que não sabe se colocar, uma pessoa sem limites, carente, né? Carente. Muito de amor, e a pessoa aceita. E até mesmo quando a pessoa está vulnerável, talvez a pessoa até seja uma pessoa forte, mas num momento vulnerável. E daí, como todo bom narcisista, né, se aproveita dessa vulnerabilidade para usar essa pessoa como presa, manipulando. Porque vai saber que naquele momento vai ser mais fácil a pessoa entrar na manipulação, né? Sim, porque o manipulador profissional, o manipulador profissional, ele estuda a sua companheira ou companheiro, né, para poder saber realmente o momento que aquela pessoa está frágil, o momento que aquela pessoa está vulnerável, para poder fazer a manipulação que ele quer, né? Sim. A manipulação, ela tem várias formas, como mentiras, né, desnecessárias, às vezes a pessoa mente sem nenhum tipo de necessidade. Uhum. Então, uma coisa que você pode verificar que aquilo não é verdade. Comentários, quando ela chega no espectro severo, a manipulação, os companheiros começam a fazer isso. Mentiras desnecessárias, gaslighting, comentários rudes, né? Comentários rudes, disfarçados de piada. Ironia, né? Incongruências gerais, né? Com que eles falam, como se estivesse mudando os fatos. É tipo um gaslight, né? A manipulação. Quando eles mudam os fatos em certas histórias para parecer melhor para eles, né? Para favorecer a eles. Isso afeta a maneira como a gente percebe a manipulação excessiva. Quando a pessoa muda a história, muda os fatos, muda a forma como a história aconteceu, essa é uma forma excessiva de manipular e que a gente perde a noção do que realmente é certo, errado, do que aconteceu, do que não aconteceu. Entendeu? Sim, isso acontece com gente esquizofrênica, inclusive. Eu gosto de pensar nisso, porque se a gente cai na esquizofrenia, a gente também vive uma realidade que não existe. Né? Uma pessoa que é uma mentirosa patológica, que inventa coisas que não aconteceram, que vive num outro mundo paralelo. Se a gente acredita, se a gente deixa de acreditar no que a gente sabe que aconteceu, para acreditar no que a pessoa está falando que aconteceu, a gente acaba entrando nesse outro mundo que não existe, nessa esquizofrenia dessa pessoa. Né? E o manipulador, que é um mentiroso patológico, eles fazem a gente acreditar em muita coisa que não aconteceu e a gente acaba ficando esquizofrênico, se achando louco, se duvidando, mas eu não lembro disso, será que tá certo? Será que a ordem das coisas foi assim? Às vezes você não lembra porque não aconteceu, né? Às
Às vezes o narcisista, a pessoa inventa coisas pra gente, né? Inventa que fez. Eles gostam de inventar que fizeram muitas coisas, né? Eles gostam de inventar que eles foram tudo que eles não foram, só porque foi um dia que eles foram legais, eles usam aquele dia como a regra, não como a exceção. E quando as pessoas saem do relacionamento, o que elas vão lembrar é exatamente aquilo que ele usou para manipular no momento. Eu fiz tudo isso para você. Não, foi só um dia, né? Foi um décimo do relacionamento que você foi legal. Não foi, né? Mas a maneira com que eles falam manipula as pessoas vítimas de uma forma que elas acabam achando que elas se arrependem, que é motivo de se arrepender. Entende? Entendo. E como entendo? Então, a manipulação, se a pessoa não perceber o mais rápido possível que ela está sendo manipulada, ela pode ir direto para o controle, né? E aí ela perder totalmente a autonomia da vida dela. Se perder de vista. Depois que você começa a ser controlado, não tem mais, sabe? É preciso uma luta muito grande para você sair do controle. A manipulação é mais fácil você barrar ela, você parar, você interromper. Mas quando a manipulação passa a ser controle, fica mais difícil, entendeu? Sim. E eu acho que a infância das pessoas tem muito a ver com essa força que a gente cria enquanto adultos para a gente se posicionar. Eu acho que a nossa infância, esse tipo de chantagem emocional, de não dar voz para a criança muitas vezes, porque a gente quer do nosso jeito, né? Eu acho que não precisa de haver manipulação. Eu acho que se houvesse conversa, se houvesse entendimento, olha, eu não quero isso por causa disso. Você precisa comer para ficar forte, para você crescer. Não, senão eu vou ficar chateado. Né? Não tem nada a ver. Se você não fizer o que eu quero, vou ficar chateado. Você está falando, inclusive você está falando de um fato, né? Se realmente a criança não comer, ela vai crescer uma criança, ela pode ter doenças, ela pode crescer desnutrida, ela pode ter uma série de problemas, ir para o médico, ficar doente, essas coisas todas. Então você não precisa usar manipulação para dizer isso para uma criança. Simplesmente você diz e ponto. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por assistirem até o final. Se vocês quiserem mandar a sua história pra gente analisar, mande pro e-mail gabiejane.podcast@gmail.com. A continuação desse vídeo vai estar no canal da Gabi, que é o canal Saúde Consciente aqui no YouTube. Então, pula lá, porque o próximo vai estar lá na quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like